judiciário e principalmente de uma garantia contra eventual exercício abusivo de poder. Então, gente, o devido processo legal, se você estiver anotando, você pode anotar essa informação. Ele é o princípio mãe do processo como um todo. Todo direito processual brasileiro, digo processo civil, processo penal, processo constitucional, todo processo como um todo, ele vai adotar o princípio, este princípio do devido processo legal. Então, o que significa dizer isso, professora? Que todos nós temos o direito de manifestar nos processos. Todos nós temos direito de entrar com uma ação no Poder Judiciário para evitar lesão ou ameaça de lesão a direitos, certo, gente? Então, este é um princípio que vai proibir, por exemplo, determinadas atitudes arbitrárias do Estado. Você, por exemplo, não pode perder o seu patrimônio e você não pode perder o seu direito de ir e vir, que é o seu direito de liberdade, sem ter um devido processo legal, ok? Eu não posso perder o meu direito ao patrimônio e nem posso perder o meu direito de ir e vir, que é o meu direito de liberdade, sem o devido processo legal. Combinado? Então, esse é o princípio mãe, eu falei para vocês já no nossas videoaulas, né, vamos dizer assim, gravadas no YouTube. Princípio da ação, foi o segundo princípio, tá, gente? Tá aqui, ó, vou até aumentar um pouquinho para vocês. Às vezes está muito pequenininho aí na tela. Se é muito pequeno, se é muito rápido, vocês podem me interromper, pode dar o feedback. Não precisam ficar com vergonha, tá? Princípio da ação. O que é esse princípio da ação? Gente, é o meu direito de entrar com um processo. Você sabia que entrar com um processo é um direito? Não somente os seus direitos, né, obviamente, constitucionalmente garantidos, como direito à saúde, direito à vida, à liberdade, à dignidade, à manifestação, e por aí vai. Eu tenho também o direito de entrar com o processo. Eu, professora Mariana, vocês, todos nós, temos o direito de ter iniciativa, de provocar o exercício da função jurisdicional. Nós vamos já no nosso próximo encontro, que aí mais no final da aula eu já vou falar para vocês como que vai ficar essa nova situação. Eu acredito que nós vamos ter ainda muitos encontros ao vivo pela internet, em decorrência aí dos decretos estaduais. Mas voltando aqui, eu quero falar para você que a jurisdição ela é inerte. O que é inerte mesmo, professora? É algo que fica parado. A jurisdição ela não vai agir em seu favor se você não provocar. E nós vamos falar um pouco disso lá nas nossas aulas de jurisdição, ok? Jurisdição. Então, para repetir para vocês, o que é o princípio da ação? Eu tenho o direito de entrar com uma ação judicial e provocar o poder judiciário, beleza? Isso tudo está nas minhas aulas, estou dando uma revisão para vocês. Então, aqui eu tenho, o que mais, gente? O princípio da razoável duração do processo. Professora, o que significa esse princípio da razoável duração do processo? Gente, aqui significa dizer que todo processo ele tem que ter uma tramitação, vou repetir, todo processo tem que ter uma tramitação razoável. Ah, professora, o que seria esse razoável? É muito amplo, né, gente? É muito subjetivo falar para você, todo processo tem que ter uma tramitação razoável. Eu tenho 3 aqui situações que me ajudam a delimitar a razoabilidade. Eu trouxe aqui para vocês no meu resuminho prático de hoje, tá? Complexidade do assunto, comportamento das partes e atuação do órgão jurisdicional. Tá aqui, ó. Você pode colocar aí, ó. Eu tenho, então, 3 requisitos para aferir sobre a razoabilidade, para poder chegar na conclusão de que esse processo ele está sendo razoável ou não, certo, gente? O que seria a complexidade do assunto? Gente, existem processos que eles vão demorar um pouquinho mais mesmo, não tem jeito, né? Esse processo ele vai ficar um pouco mais moroso, ele vai ficar um pouquinho mais lento, mas por quê?
Porque é um assunto mais complexo, eu preciso fazer muitas vezes uma perícia, eu preciso olhar se aquele documento ele é fraudulento ou não. Então, nestes casos, é um processo que, infelizmente, vai demorar. Eu tenho também um outro ponto que vai me ajudar a entender a razoável duração do processo, quando eu observo exatamente o comportamento das partes dos seus advogados. Aqui é justamente a ideia de que eu tenho um prazo para me manifestar, o A tem um prazo para manifestar, o réu tem um prazo para falar, eu tenho que cumprir esse prazo, senão eu vou perder, o processo vai continuar andando, e eu tenho também a atuação do órgão jurisdicional. Aí, lá no meu material, eu tenho justamente uma perguntinha bem assim, e aí, se o meu processo não está atendendo esse princípio da razoável duração, gente, o que eu vou fazer? Aí eu coloquei alguns mecanismos ali para vocês, tá? Por exemplo, eu posso fazer uma reclamação na corregedoria. Aqui no nosso estado de Mato Grosso, inclusive, nós temos um telefone, um 0800, onde o jurisdicionado, ou seja, o cidadão, ele pode ligar lá e fazer uma reclamação. Falar, olha, meu processo está demorando, o juiz está há um ano concluso com o processo, não me dá uma decisão. Então, também é possível que o cidadão ou o jurisdicionado faça esse tipo de reclamação na corregedoria, ou então entre com o processo. Por exemplo, eu posso entrar com mandado de segurança, dentre outros, tá? Eu tenho também um outro princípio que eu já falei para vocês nas minhas outras aulas, que é justamente o princípio da celeridade e economia processual, tá, gente? Isso aqui é só uma revisãozinha do que eu já falei, princípio da celeridade e economia processual. O que é essa celeridade mesmo? A celeridade é de estar mais ligada a essa redução da atividade jurisdicional. Gente, é otimização de atos, tá? A celeridade é de estar ligada a essa redução de realização de atos processuais. Vamos imaginar aqui um exemplo, né? Eu posso estar falando para vocês aqui de uma situação onde eu vou reduzir, então, a prática de atos. Vou praticar 5 atos num ato só. É possível? Por exemplo, uma audiência de instrução, onde o juiz ele pode ouvir testemunhas, ele pode ouvir o perito e ele pode já dar uma sentença. Olha só, gente, vários atos dentro de um ato processual único. Eu tenho também o princípio da economia. O que seria essa economia, gente? Vocês devem estar estudando um pouquinho também de direito constitucional. Lá na Constituição Federal, nós temos no artigo 37, quem é estudioso de concurso público, ou quando a gente já tem uma segunda graduação, deve já ter ouvido falar aí do LINC, né? Que são os princípios da nossa administração pública. Eu tenho o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eu não vou explicar eles para vocês, senão vocês vão fazer um nó na cabeça aí, tá? Mas por que eu estou falando, então, de economia processual aqui dentro do processo, professora? Porque eu tenho o artigo 37, lá da Constituição Federal, que nos apresenta o princípio da eficiência. Então, o que significa dizer isso na prática? Eu preciso obter o resultado com economia de recursos, economia de atos processuais. Gente, cada processo gera um custo para o Poder Judiciário. Cada processo, então, vai gerar uma despesa. É mais um servidor, né, como eu falei na minha aulinha, né, que vocês já assistindo, né, só estou revisando. É mais um estagiário, é mais uma hora que o juiz para analisar o seu processo. Então, tudo isso está dentro da economia. Princípio da instrumentalidade, também nós já conversamos, né, eu já falei também na minha videoaula. O que significa dizer, gente? Busca aproveitar o ato viciado, tá? Aquele ato que foi praticado muitas vezes de uma forma que não tem previsão, ou não está prevista na lei a forma de praticar aquilo ali. Então, quando eu tenho uma instrumentalidade das formas, eu estou permitindo a geração dos seus efeitos, mesmo ele tendo sido um ato praticado fora do padrão da lei, vamos dizer assim, tá? Então, gente, o que eu posso fazer aqui? Eu tenho o princípio que ele autoriza eu aproveitar esse ato em benefício do processo, em benefício até da sua celeridade. Então, aquilo que eu não consegui aproveitar, eu vou excluir, e os atos que eu consegui aproveitar, então, com base na instrumentalidade, eu vou aproveitar, e esse processo, então, vai ter uma economia.
Eu tenho também o princípio da imparcialidade. Se você puder, grife esse princípio, destaca, coloca luzinhas, pisca-pisca, canetão vermelho, o que você quiser. Porque esse princípio, na minha visão, é um dos mais importantes, fora o devido processo legal, tá? Vou destacar aqui para vocês, ó, de vermelho, ó, um presente. Pronto, vermelho, negrito, e olha o tamanho da letra, ó, bem grandão. O que é o princípio mesmo da imparcialidade, professora? Esse princípio da imparcialidade do juiz, gente, significa dizer que o juiz, ele não vai julgar com base em amizade, em inimizade, ele não vai julgar com base nas suas emoções. Não estou falando aqui, obviamente, de um juiz robô, né? Igual eu coloco no material, então tá bom, vou analisar igual o cavalo, né? Sem olhar para o lado, né? Só vou colocar aqui a viseira pro lado, do lado para olhar só para frente. Não, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de um juiz que ele não vai olhar quem é pobre, quem é rico, ele não vai olhar se eu estou questionando 1.000, 10.000 ou 100 milhões. É um juiz, gente, ativo, participativo, ele vai se envolver com as provas, mas ele não vai ser um juiz que vai começar o processo já inclinando só para um lado. Então, inclusive é importante a gente destacar que esse juiz participa de forma ativa, não só na condução do processo, mas no seu desenvolvimento. Então, qual é o principal conceito da imparcialidade, gente? O juiz ele deve ter em mente que ele somente está ali representando o Estado, e o Estado ele é imparcial, certo? E o interesse dele é na solução do conflito. Independente se ele vai agradar gregos ou troianos, o interesse do juiz deve ser sempre na resolução do conflito. Eu tenho também outro princípio que a gente já estudou, que é o princípio aí da isonomia. Gente, isonomia é a mesma coisa que igualdade ou paridade de armas. Tá? O que significa dizer? Eu vou entrar no processo com a mesma força que uma pessoa mais rica que eu, por exemplo. Eu, Mariana, eu, mulher, vou entrar num processo com a mesma força que homem. Estão percebendo para vocês que eu estou falando coisas de afetos à igualdade, à isonomia? Então, eu tenho o princípio da igualdade lá na Constituição Federal, tudo bem? E esse princípio da igualdade ele está aplicável aqui também, ó, na teoria geral do processo, no processo brasileiro como um todo. Eu tenho aqui que o juiz, ele vai me garantir o meu direito. Ei, eu sou mulher, eu tenho direito de manifestar igual um homem. Eu sou mais pobre, mas eu tenho direito de manifestar igual um rico. E por aí vai, eu sou deficiente, eu tenho direito de manifestar também. Então, o juiz vai garantir essa paridade, essa igualdade dentro do processo. Isso que quer dizer, então, isonomia entre as partes. Mas os outros dois últimos princípios, que nós também já estudamos, né? Nós temos aqui o princípio do contraditório e ampla defesa. Ah, gente, esse princípio também, desculpa falar para vocês, mas esse é o princípio mais fundante do processo. Se você, por exemplo, for abrir, eu não vou abrir agora, até porque a gente tem muita coisa para conversar, mas no final da aula eu prometo que eu vou mostrar para vocês. Se você for abrir no site do STF, do STJ, dos tribunais, Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de qualquer outros estados, e for pesquisar lá na jurisprudência, eu vou ensinar hoje para vocês como pesquisa jurisprudência, vocês vão consultar lá, princípio do contraditório e ampla defesa. Sabe o que vai aparecer para vocês? Uma enxurrada de decisões, muita jurisprudência nesse sentido. Professora, tá bom. O que significa contraditório? Eu tenho direito de ter a informação daquilo que estão falando contra mim. E eu tenho direito de reagir em relação a essa informação que falaram contra mim. Vou repetir. O contraditório e ampla defesa, na verdade, eu estou primeiro no contraditório. O contraditório é o meu direito de informação. Eu tenho o direito de ter a informação acerca de um processo promovido contra mim. E como que se dá, gente, a manifestação desse direito de informação?
Anota aí, meio de um ato processual denominado citação. Citação, ó, C de casa. Você vai receber, então, por meio de uma comunicação oficial com o nome de citação. Vamos colocar aqui agora, né, lá no seu domicílio, lá na sua casa, você vai receber essa informação dolorosa, né, desculpa aí a expressão, deste processo manejado contra você, desta ação judicial que você está realmente recebendo. E depois que você recebe essa informação, você então surge um outro direito, que é o direito da reação, certo? Surge o direito então da reação. Possibilidade dessas pessoas, né? Aqui, ó, eu recebi informação, então eu tenho a possibilidade de contrariar, olha aí, contraditório. Eu tenho a possibilidade de contradizer ponto por ponto daquilo que a pessoa está falando de mim. Sejam os fatos, os fundamentos jurídicos e os pedidos. Então, turma, percebam vocês que aqui eu tenho a faculdade de me manifestar. Observe que não é um ônus, ou seja, não é uma obrigação. Eu não tenho a obrigação de me manifestar, mas eu tenho direito. Eu tenho direito de reagir. Eu tenho algumas exceções ao contraditório, eu não vou aprofundar em todas, que eu já falei também nas minhas aulas, lá gravadas, que eu já disponibilizei o link para vocês. Eu tenho algumas exceções, como exemplo, decisões de urgência, que nós vamos trabalhar mais no finalzinho do semestre, que são as liminares, decisões que não dá para esperar, intimar outra parte, ou citar outra parte para ela se manifestar. O juiz já pode dar inaudita, altera pars. Vou escrever para vocês aqui, ó. Essa decisão, ela pode ser conferida inaudita, altera pars, ok? Professora, tá, você falou em inglês. Não, gente, isso daqui é em latim. Decisão sem ouvir as partes, tá? É possível. Temos algumas exceções, mas, via de regra, o nosso ordenamento jurídico, ele vai partir do pressuposto do quê? Da vedação à decisão surpresa, que estão previstas lá nos artigos 9º e 10º do Código de Processo Civil de 2015, ok? Então, o contraditório é a manifestação exata da possibilidade de eu ter acesso a tudo aquilo que falam contra mim. E, obviamente, a ampla defesa é a manifestação de que eu posso me defender amplamente, tá, gente? Seja por meio de manifestação no processo, seja por meio de recursos. Eu posso sempre questionar esse ato, desde que esteja prevista na lei a possibilidade de eu questionar. Para encerrar nossa pequena revisão e já entrar na aula de hoje, eu tenho também o princípio da disponibilidade e indisponibilidade. Gente, esse princípio é bem facinho, tá? No direito material, é uma demonstração, por exemplo, de que eu tenho alguns direitos que eu posso perseguir. Eu já falei um pouquinho disso na aula para vocês, agora eu estou lembrando, já falei disso para vocês. Eu posso perseguir como eu posso não perseguir. Eu posso entrar com processo como eu posso não entrar para questionar esse meu direito material. Agora, aqui dentro do direito processual, eu tenho que esse poder é configurado pelo quê? Possibilidade ou não de apresentar uma pretensão. Gente, alguém obriga você a entrar com uma ação contra a Oi, por exemplo? Contra a Águas Cuiabá? Contra a Energisa? Né? Contra a Unic? Desculpa, não ninguém vai ter contra a Unic, né, gente? Tô brincando. Mas ninguém te obriga. Ninguém vai te obrigar. São tipos de ação que nós temos aqui que destacar a seguinte situação, que eu vou ajuizar se eu entender oportuno, certo? Então, é o princípio da disponibilidade. Por sua vez, existem aqui ações que elas versam com o princípio da indisponibilidade. Então, é justamente a ideia da possibilidade de apresentar ou não a minha defesa, a minha pretensão, em juízo, bem como de apresentar da melhor maneira que me aprover ou renunciar dela. Determinados direitos eu posso renunciar. Entrei com processo, agora não quero mais. Ou, em certas situações processuais, eu posso, então, fazer um acordo, confessando e reconhecendo o direito da pessoa. É meu direito disponível.
Obviamente que existem alguns direitos muito sensíveis, como eu já comecei a conversar com vocês também nas nossas aulas anteriores, como, por exemplo, o direito aos alimentos, né? Eu tenho os direitos constitucionalmente previstos como minha liberdade, meu direito de ir e vir. Então, gente, observem vocês que o princípio da disponibilidade está ligado ao direito de manejar o nome e a pretensão. Algumas pretensões eu obrigatoriamente vou ter que entrar com o processo, outras eu entro se eu quiser. Não tenho uma obrigação no nosso poder público ou da nossa legislação, melhor dizendo. Tá bom, gente? Agora eu quero perguntar, vocês têm dúvidas? Né? Esse aqui é tudo conteúdo que eu já disponibilizei para vocês. Podem perguntar, fiquem à vontade. Mariana, Sim, pois não? quando você fala da isonomia, você considerou que é um processo muito importante, que o juiz tem que, na verdade, garantir, não importando a riqueza das partes, a gente sabe que o processo, dependendo da magnitude, da envergadura da companhia a ser acionada, você está entrando contra ela, dependendo de quem está entrando com a ação, o recurso que a pessoa tem para contratar um advogado renomado, ele é menor do que o recurso de uma empresa de grande porte, ou de uma pessoa que tenha mais posses, né? Certo. Isso é muito difícil para a pessoa conseguir obter essa isonomia, porque acredito que o desempenho do advogado ou da banca contratada pode ser muito superior ou muito aquém da outra parte, né? Sim. Como é que o juiz consegue equilibrar essa força? Como é que ele consegue dar isonomia nesse caso? O que importa é eu apresento como o meu direito a ser levantado perante aquela empresa e ela tem acesso a advogados, vamos dizer, renomados, vamos dizer assim. Sim, sim. Excelente pergunta, Júlio, seu nome, né? Isso. Ótima pergunta. Perceba você, Júlio, que o juiz, via de regra, com base até mesmo no princípio da imparcialidade, que de certa forma está intrinsecamente ligado com a isonomia do tratamento entre as partes, o juiz necessariamente ele precisa não observar a banca renomada, os advogados renomados. O que o juiz vai analisar? E hoje a gente até vai falar um pouquinho sobre isso também. O juiz ele vai analisar as provas do processo. Ele vai analisar de forma técnica. Lógico, eu vou agora falar para você uma situação muito prática, acredito que você foi bem no gargalo da situação prática, que existem bancas renomadas de advogados que eles, logicamente, por atuarem única e exclusivamente nesse direito empresarial, nessas defesas contra consumidores, eles têm teses que muitas vezes o próprio consumidor ou quem está divulgando para o consumidor não tem conhecimento, tá? Isso daí pode acontecer muito. E aí eu vou falar para você uma expressão que acredito que você vai ouvir muito mais na frente também, que é uma questão da técnica jurídica, tá? Então, muitas vezes, advogados que são um pouco mais caros os seus honorários, eles têm teses jurídicas muito mais refinadas. Não sei se você consegue me entender melhor. Porque dentro do direito, o que vai valer é o quê? Aquele que eu vou convencer o juiz. O juiz ele está convencido daquilo que eu estou colocando. Tem fundamento jurisprudencial, legal, doutrinário? Ótimo. Então ele vai conceder muitas vezes em favor daquela empresa, porque aquela banca de advogados teve muito mais técnica para fazer a defesa. Sim, tá claro, tá claro. Ok, obrigada. Mais alguém, gente, tem dúvida? Vocês estão muito tímidos, podem perguntar. Então, todo mundo já assistiu minhas aulas no YouTube, todo mundo está sabendo tudo, né? Posso continuar, seguir em frente? Então, beleza. Vou falar algo para vocês. No silêncio das partes, presume-se que todos estão entendendo e presume-se que todos estão aí, ó, afinados, né? Vamos continuar então, gente. Nós vamos então hoje falar, né, um pouquinho aí da nossa aula 7, né? E acredito que... Deixa eu só verificar aqui, deixa eu compartilhar com vocês, né, o meu material. Eu já coloquei para vocês ali tanto o pré-aula quanto a pós-aula, tá, gente? Então, vocês podem lá consultar, fiquem à vontade, né, de estar ali consultando esses materiais.
é tudo para ajudar vocês, agregar aí conhecimento, né, agregar exatamente situações aí para ajudar, nos ajudar a ensiná-los com maior, como que eu posso dizer, com maior excelência, né? Eu entendo que esse é um período que a gente precisa aproveitar mais o nosso tempo, e eu entendo também que esse material do pré-aula, as minhas perguntinhas do pós-aula, é tudo para ajudar vocês nas nossas futuras avaliações. Então, hoje, continuando os princípios, vou falar para vocês de 4 princípios, tá? Nesse nosso primeiro horário aqui de aula. Vou começar a falar do princípio do dispositivo e da livre investigação das provas. Bom, gente, o que significa dizer dispositivo? Vamos entender primeiro alguns conceitos, tá? Para que determinado fato alegado no processo, tanto pelo autor como réu, seja considerado pelo juiz como verdadeiro e efetivamente ocorrido, deverá a parte interessada produzir a respectiva prova do fato. E aí, Júlio, vou pegar o gancho da sua pergunta e da minha resposta. O que eu falei? Tudo é prova, tá bom? Tudo são as provas, as teses construídas com base nas provas do processo. Então, este princípio aqui que eu estou conversando com vocês, do dispositivo e da livre investigação das provas, é exatamente um adágio jurídico que nós utilizamos muito. Se você quiser, pode anotar aí, ó. Quem alega tem que provar, certo? Vou até escrever aqui para vocês. Quem alega tem que provar. Se você está alegando e você não prova o que você está alegando, realmente fica um pouco complicado para você, então, trazer ao juízo a situação daquilo que você está falando, daquilo que você está pretendendo como seu direito. Então, quem alega, turma, tem que provar. Eu preciso provar aquilo que eu estou alegando. Eu costumo brincar falando assim, não adianta eu ir com choro para o juiz, né? Ah, excelência, minha vida é tão difícil, tá tudo tão complicado, olha, a pessoa, ela fez isso contra mim. Olha, não vai adiantar, vou destacar aqui para você, tá? Você é o interessado, você quer demonstrar aquilo, então você tem que provar. Então, é uma necessidade disso, gente, de eu salvaguardar a imparcialidade do juiz. O que significa dizer? O juiz, ele está escrito às provas do processo, tá? Essa é uma forma, então, aqui dentro do princípio do dispositivo e da livre investigação das provas, é que o juiz ele só vai estar afeto ao que está no processo. E tem uma outra expressão jurídica que eu sempre falei para vocês. O que não está no processo não está no mundo jurídico. Então, o juiz ele não pode falar assim, talvez tenha essa outra prova, então eu vou julgar assim. Não. O juiz, para garantir a imparcialidade dele, ele vai analisar apenas o que está provado. Então, seja por perícia, por testemunhas, documentos, a parte interessada deve demonstrar o quê? O juiz ao que efetivamente ocorreu. Via de regra, gente, então, no momento da produção de prova, vai viger, então, o princípio do dispositivo, certo? Vez que caberá à parte interessada produzir a prova necessária para comprovar. Está aqui, né? Eu falei aqui, mas já coloquei também abaixo no meu material. Quem alega tem que provar. E, gente, essa é uma situação muito triste, tá? Por que, professora, você fala que é muito triste? Porque existem tantos processos que a parte tem realmente o seu direito, mas quando você vai olhar no processo, cadê a prova? Às vezes o advogado esquece de colocar a prova documental, esquece de pedir para produzir aquela prova. Olha quanto é importante o pedido de produção de provas dentro de um processo, turma. Então, o princípio do dispositivo, ele nos afirma o quê? Que eu, então, vou estar apresentando as provas necessárias. Aqui dentro ainda desse princípio, eu tenho para conversar com vocês que ele consiste na regra de que o juiz depende na instrução da causa. O que significa isso aqui, gente? Instrução da causa é o momento do processo onde produz provas.
orais e periciais, tá? Essa daqui é o momento da instrução. Lá na instrução da causa, o juiz, então, ele vai abrir para as partes manifestarem as provas que ainda pretendem produzir. Então, aqui, voltando, né, ao nosso conceito, o juiz depende na instrução da causa da iniciativa das partes quanto às provas. Acabei de falar para vocês. Quem que vai tomar a iniciativa de produzir uma prova pericial? As partes. Quem vai tomar a iniciativa de começar com uma perícia? Eu, parte, eu que vou requerer. Para julgar, então, o juiz vai depender de forma prioritária da atuação das partes para requerer. Gente, o juiz, ele pode, ele mesmo, falar que quer produzir a prova? Pode. Tá, gente? Pode sim. O juiz, ele não fica apenas como um espectador dos fatos. Os poderes do juiz, eles vêm sendo aumentados. Aqui tem as palavras, né, de Sinter e Novo Dinamarca, a doutrina que eu indiquei para vocês, de teoria geral do processo, que diz exatamente isso. Passando de espectador inerte, posição ativa, o juiz também pode determinar a prova em determinadas circunstâncias. Eu vou dar um caso concreto para vocês, tá? Como eu falei para vocês no nosso primeiro encontro, eu tenho uma advocacia civil mais voltada para o direito de família e sucessões, tá? Principalmente nos processos de família e outros processos também, gente. O próprio juiz já fala a prova que ele quer produzir. Quer saber um exemplo? Um estudo psicossocial. O próprio juiz, ele pode ir lá no despacho, e ele já vai lá e despacha o que ele vai fazer. Ele vai falar assim, tá bom, determina a realização do estudo psicossocial. O que significa dizer isso, professora? Os pais ou os genitores, vamos supor que é um processo de guarda, vai lá para conversar com o psicólogo, a assistente social vai visitar a casa para saber como é a condição socioeconômica desses genitores, e por aí vai. Ah, professor, independente do pedido das partes, independentemente do pedido das partes, tá, gente? Essa é uma prova que o juiz pode determinar, como outros exemplos que nós temos aí, tá bom? De determinação de produção de provas. Ainda dentro do nosso princípio do dispositivo, eu tenho aqui, né, afirmar para vocês que no campo do processo civil, o juiz hoje não mais vai se limitar a ficar assistindo igual o espectador do Big Brother, né? Desculpa a expressão, eu não assisto Big Brother, mas eu sei que alguns colegas, eu tenho até alguns professores lá no nosso grupo da sala de professores que adoram Big Brother. Gente, tudo aquilo que é, né, pra gente ficar um pouquinho mais alegre nesse período tá válido, né? Mas não é igual você lá, né, assistindo televisão, não. Em princípio, então, o juiz deve assumir iniciativa de produção de provas. Na maioria dos casos, né, que são direitos disponíveis, ele pode satisfazer-se com a verdade formal, limitando-se, então, a acolher o que as partes levam ao processo e, eventualmente, rejeitando a demanda ou defesa por falta de elementos probatórios. Isso é muito comum dentro do direito civil, tá, gente? O que é verdade formal? É a verdade que está no processo. Lembra que eu falei para vocês? O que está no processo, o que está no mundo jurídico? O juiz, ele pode falar, não tem interesse em manifestar, de produzir mais nenhuma prova, não. O que está no processo já basta para mim. Porém, o juiz, ele pode, dentro de um processo civil, ser um pouco mais instigado e correr atrás de outras provas, o que não sempre é comum, tá? Já que no processo penal, acompanhando a leitura do nosso material, o fenômeno é inverso, tá, gente? Só de forma excepcional, o juiz se satisfaz com a verdade formal, quando ele não dispõe de meios para assegurar a verdade real. E nesse caso, o que vai acontecer, né? Nós temos aqui um juiz do direito penal que ele, por exemplo, ele pode deixar de condenar aquele réu porque não tem prova. É a absolvição por falta de provas. Acredito que você já deve ter ouvido falar um pouquinho disso na mídia. Isso é muito comum. Porém, no processo penal, sempre temos a necessidade do quê? De buscar a prova, tá, gente? De sempre ir atrás da prova, de sempre estar ali correndo atrás daquilo que realmente é a verdade. A verdade formal é aquela que resulta ser verdadeira em face de provas carregadas nos autos, e eu vou acrescentar para vocês, tá? Aquele adágio jurídico. O que não está no processo não está no mundo jurídico. Ponto.
professora, não. O juiz ele vai se limitar àquilo que está no processo. Beleza, gente? Para nós encerrarmos, então, o princípio do dispositivo, eu quero falar para vocês aqui que nós temos ainda o artigo 370, que diz que caberá ao juiz de ofício o requerimento da parte determinar as provas, que casa justamente com aquilo que eu falei, tá, gente? O juiz ele pode de ofício determinar a produção de provas ou o requerimento das partes, beleza? Aqui eu tenho um exemplozinho. Em um processo que Leila propôs contra a Matilde, tanto a autora quanto a ré entenderam que a prova documental juntada nos autos do processo seria suficiente para comprovar as suas teses. O juiz, no entanto, ao verificar o boletim de ocorrência, observa que houve uma testemunha que presenciou o fato. Ele pode, mesmo sem requerimento expresso, o que é esse aqui? Expresso, mesmo sem o requerimento por escrito, ok? De Leila e de Matilde, ordenar a designação de agente de instrução para o motivo daquela testemunha. Então, com base no artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe ao juiz de ofício ou a requerimento da parte determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Ele pode, mesmo as duas partes aqui do meu exemplozinho, elas falaram que não querem produzir prova, e o juiz fala, não, eu quero produzir prova, eu quero ouvir essa testemunha do boletim de ocorrência para ver o que ela fala. Dúvidas, gente, em relação ao princípio do dispositivo? Dúvidas em relação ao princípio do dispositivo e da livre investigação das provas? Não. Tem uma questão aqui. Não. Pode falar, quem tem uma questão? Flávio. Fala, Flávio. A prova ela tem que ser apresentada já na parte da manifestação das partes, não é? Isso. E se tiver na fase de sentença e, porventura, o réu consegue uma prova que inocentaria ele? Isso você está falando num processo penal, Flávio? Tanto faz, né? Tá, porque quando você fala inocentar, eu penso em processo penal. Mas eu vou responder para você, vamos falar primeiro dentro do processo civil, tá bom? Dentro do processo civil, se a prova for nova, se você quiser pode até anotar essa informação, se a prova for nova, ela pode ser juntada até a sentença. Antes que o juiz proferir a sentença, você pode ir lá juntar essa prova nova. Ah, professora, o que significa essa prova nova? Uma prova que você teve conhecimento depois, e assim provar que só teve conhecimento bem depois, ou uma prova que foi produzida agora, por exemplo. Meu processo de 2 anos atrás, só um minutinho, meu processo de 2 anos atrás, aí eu tive conhecimento agora dessa prova nova. Posso lá juntar. Quem que me chamou? Fui eu, João. Uma dúvida. Antes da decisão da sentença ou antes da conclusão para a aprovação da sentença? Antes da sentença. O processo pode estar concluído lá na mesa do juiz, e aí você pode, então, ir lá e juntar essa prova nova. Tá bom? Agora, Flávio, para responder a sua pergunta, dentro do penal, o que acontece? O processo penal está desenrolando tudo para minha acusação, né, para minha condenação, e eu descubro agora uma prova que me inocenta, eu posso juntar também. É a mesma coisa do processo civil. Posso lá juntar e até depois da sentença, tá, Flávio? Estou usando falar isso para você porque o Código de Processo Penal ele é muito garantista. Ele olha muito mais o lado do réu, que é muito mais o direito de liberdade, de ir e vir. Então, até depois da sentença, se é uma prova nova, eu já vi até júri ser anulado por causa de prova nova. Tá? Então, fica uma dica aí para você também. Quem sabe você já é um advogado criminal aí, já está aprendendo isso daí também. Não, tá certo. É porque eu estava lembrando daquele caso da Grampolândia. Sim. Aí, eu não lembro, não sei se a senhora acompanhou, mas lá no final, já perto da fase de sentença, o cabo Gerson lá, né, que ele pegou e falou assim, eu quero dar um novo testemunho. Aí o procedimento voltou lá para trás, sempre que já tinha dado um testemunho, entendeu? Entendi.
Então, isso daí é um caso bem claro, né, de que é possível essas possibilidades aí, tá? Só um minutinho, por favor, vou só travar meu microfone. Então, gente, mais alguma dúvida? Resolvidas as questões? Então, vamos continuar aqui, né? Vou passar agora para o próximo princípio, certo? Princípio da oralidade. Esse princípio é bem tranquilo, fácil, moleza, tá, gente? Esse princípio nada mais é do que a possibilidade de eu praticar alguns atos processuais de forma oral, tá bom? É a utilização da forma verbal para realizar esses atos processuais. Então, esse princípio ele tem por objetivo ou por finalidade justamente o quê? É ter um processo célere, concentrado, em que o juiz possa decidir baseando-se em contato seu recente e direto com as provas colhidas no processo. Então, nós vemos o quê? A oralidade muito presente dentro de uma audiência, por exemplo, de instrução, onde o juiz vai ouvir as partes, onde o juiz ele vai ouvir ali, né, vamos colocar aqui, vai ouvir o autor, ele vai ouvir o réu, que nós falamos que é depoimento pessoal, ele vai ter também oitiva de testemunhas, ou seja, são todas as circunstâncias que vão me autorizar a utilizar a oralidade, esse princípio da oralidade, certo? E visa, então, gente, essa celeridade processual, atingindo, assim, a plena eficácia do ato. Deve ser lembrado ainda para vocês, né, que, muito embora ocorra essa oralidade, esses devem ser devidamente documentados e encartados. Hoje, nós temos aqui, justamente com base até nessa virtualização dos processos, como que acontece, por exemplo, com os testemunhos orais? Eles são gravados, né, em mídia, e são vinculados no processo. Então, essa é uma prova que, inicialmente, principalmente na Justiça do Trabalho, o que eles fazem? Na Justiça do Trabalho, eles digitam, tá bom? Fica lá um assessor do juiz, na hora daquela audiência, se alguém já assistiu ou participou de alguma audiência trabalhista, sabe disso que eu estou falando. Lá na Justiça do Trabalho, eles fazem o quê? Reduzem a termo o depoimento. Eles vão digitando, a pessoa vai falando, eles vão digitando. Agora, na justiça comum, que são a maioria dos processos cíveis, o que acontece? Essas mídias geralmente são gravadas, né, e hoje são disponibilizados os áudios em MP4, ou enfim, lá no processo, tá bom? Por que eu preciso, gente, formalizar, então, esse ato oral? Para que as partes e o juiz tenham devido acesso ao inteiro teor. Se eu produzo aqui, gente, uma prova oral e não vou, então, documentar, o que vai acontecer? Se eu não documento, vou escrever aqui para vocês, se essa prova não é documentada, ela pode ser o quê? Nula. E ela pode causar, inclusive, se o juiz decidir com base nessa prova, violação ao princípio que nós já estudamos do contraditório e ampla defesa, certo? Vou colocar em vermelho para vocês não confundirem com o que já está no meu material. Então, o que nós temos aqui? Essa exigência, apenas e tão somente. Ah, vai produzir prova oral, professora? Vai, mas eu preciso ter a noção de que eu preciso ou gravar em mídia ou então reduzir a termo. Aqui eu tenho, então, gente, a previsão do 205 do CPC, tá? Quando os pronunciamentos previstos no CAPT forem proferidos oralmente, o servidor os documentará, submetendo o juiz para revisão e assinatura. O juiz ele pode, por exemplo, aqui nesse caso, ele pode, por exemplo, dar uma sentença na audiência. Ele fala na hora da audiência. Só que essa sentença, ela precisa ser reduzida a termo. O que significa reduzida a termo? Ela precisa ser o quê? Digitada, certo? Eu tenho também outros exemplos, tá? Do princípio da oralidade, muito mais presente. Eu tenho aqui as sustentações orais em tribunais. Geralmente, né, essas sustentações orais, elas podem ser feitas tanto pelos advogados, quanto pelo Ministério Público.
quanto pela defensoria pública. Em geral, as partes têm 15 minutos para realizar as suas sustentações orais. Confesso a você, é um momento ali, muitas vezes, de muito nervosismo, até por parte das partes, até porque nos tribunais, o que nós temos ali são desembargadores. Esses desembargadores, eles estão reunidos, geralmente, né, em grupos de pelo menos 3 desembargadores, e você, advogado, ou promotor de justiça, ou defensor público, você pode, então, pelo prazo de 15 minutos, sustentar. O que significa essa sustentação oral? É como se fosse a defesa da sua tese por meio oral. É isso. Você vai separar os principais tópicos da sua defesa e ali, então, você vai tentar convencer o juiz, ou melhor dizendo, o desembargador, daquilo que é o seu direito. Ah, professora, mas já não está escrito no processo? Sim, pessoal, está escrito. Mas geralmente os desembargadores não leem, né? Ou às vezes eles não lembram, são muitos processos. É normal. Então, essas sustentações orais, convido vocês a assistirem às sustentações orais. Elas acontecem aqui no nosso Tribunal de Justiça, ou melhor dizendo, né? Elas têm que passar, né, esse período da pandemia, porque o Poder Judiciário está com o atendimento ao público e as sessões de julgamento suspensas. Mas quando passar essa situação, vocês podem participar, qualquer pessoa pode entrar, e aí torçam, né, para ter muita sustentação oral, para vocês verem exatamente um pouquinho desse princípio da oralidade, certo? Processo que tudo. Oi, diga. Só estava falando sobre juntada de documentos. Juizado especial, uma vez assisti uma situação que o desembargador não aceitou a juntada em fase recursal. Na esfera civil também tem isso? A turma recursal, ela pode julgar processos tanto no âmbito civil quanto no criminal. Agora, vai depender de quando é essa prova, João. Às vezes, ali na turma recursal, o juiz, né, o juízo que estava apreciando isso daí, falou que a prova é antiga. Então, por isso que ele não aceitou a juntada de prova nova. Vamos falar assim, de prova nova, né, que às vezes não é tão nova assim, e a parte poderia ter juntado. Agora, na sustentação oral, de regra, eu não posso aparecer com prova nova. Não posso aparecer com prova produzida antes. Tá? É só com aquilo que já está no processo. Tá bom, obrigado. Por nada. Mais alguém com dúvidas? Professora. Diga. Professora? Estou te ouvindo, pode falar. No caso desse princípio da oralidade, se aplica também quando tem testemunha no processo? Sim, é um dos nossos maiores exemplos. Nós aplicamos nas situações de oitiva de testemunhas. O juiz ele vai ouvir as testemunhas e isso se chama princípio da oralidade. Só que o que eu disse a vocês? Essa testemunha que é ouvida, ou eu vou gravar em mídia digital, ou eu vou reduzir a termo, eu vou digitar tudo que essa testemunha está falando para poder juntar no processo. Obrigada. Por nada. Eu tenho ainda um outro exemplo, gente, que são os juizados, né, como o João aí já até falou, já foi em turma recursal, onde decidem aí os processos dos juizados, né? Aqui eu tenho ainda que lá no JEC, que é a Lei dos Juizados Especiais Cíveis, Lei 9.099, adota como princípio informativo a oralidade. Tanto é, gente, que admite a lei uma dica para vocês, tá? Vocês podem, até mesmo sem advogado, comparecer lá no Juizado Especial Cível e entrar com uma petição inicial oral. Só que é lógico, quem que vai escrever essa petição para você é um servidor público, alguém que trabalha aí no juizado, certo? Então, nessas situações, eu posso, então, entrar com uma petição inicial oral. Só que vai ter um servidor que vai digitar tudo aquilo que eu estou falando. Eu tenho ainda os juizados especiais criminais, que é a possibilidade de denúncia oral pelo Ministério Público. Ou seja, o Ministério Público ele pode fazer uma denúncia crime. A denúncia crime, gente, era como se fosse a petição inicial do processo criminal, tá? Então, o Ministério Público pode, com base na oralidade,
lá nos GCRIMs. O GCRIM aqui de Cuiabá fica ali na Avenida Getúlio Vargas, em frente ao Arquivo Público, e o Ministério Público pode, numa audiência, promover uma denúncia, então, oral, uma denúncia daquele crime via oral. Então, eu falei para vocês de 3 exemplos, certo? Falei do princípio da oralidade dentro do processo, quando fala da oitiva de testemunhas, a produção de prova testemunhal. Falei também dos atos praticados dentro da audiência, além da oitiva de testemunhas, como as decisões judiciais orais, que também devem ser reduzidas a termo. Falei das sessões, né, das sustentações orais, realizadas nas sessões de julgamento, e falei dos exemplos dos juizados, seja no juizado especial civil, seja no juizado especial criminal. Beleza? Pessoal, mais alguma dúvida, então, sobre o princípio da oralidade? Não. Se não há dúvidas, há certezas, né? Posso perguntar na prova. Gente, vamos continuar. Sobre isso eu quero falar um pouquinho mais no final do nosso primeiro horário. Princípio da persuasão racional do juiz, certo? Nós temos ainda aqui este princípio, conforme diz o artigo 131. O juiz, ele vai apreciar livremente a prova. Gente, o juiz ele tem liberdade de apreciar as provas. Ele tem que atender aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes, mas deverá indicar na sentença os motivos que lhe formaram o convencimento. Gente, todo juiz, ele deve falar o motivo daquela decisão. É uma obrigação. Por isso, gente, deixa eu abrir um adendo aqui para vocês. Sei que vocês estão no primeiro semestre do curso de Direito, muitos têm o sonho de ser juiz, mas já vou falar para vocês, tá? Eu vou defender o meu peixe aqui. Advogado é muito mais legal. Porque o juiz, ele vai se limitar no primeiro processo. E geralmente o juiz ou ele vai colher a tese do advogado da parte A ou da parte B. E geralmente os advogados que convencem em nome do seu cliente, o juiz. Ai, professor, você destruiu o meu sonho de ser juiz de direito? Não, eu estou falando que é uma profissão que, olha aqui, o que você vai ter que fazer? Você vai estar o quê? Apreciando livremente as provas, mas você vai atender aos fatos e circunstâncias constantes dos autos. Você não pode inovar, tá? Você tem que ter o limite ali da motivação. Eu vou então ter uma sentença, veio uma sentença contra mim. Quais são os requisitos dessa sentença? São os fundamentos que o juiz analisar as questões de fato e de direito. Ele vai fundamentar. Esse fundamentagem fica o quê? O juiz vai colocar todos os artigos, ou melhor dizendo, eu vou colocar bem bonitinho para vocês, ó. Ele vai colocar a lei, a jurisprudência e a doutrina que fundamenta aquela decisão. Professora, o que é jurisprudência? Jurisprudência são decisões recorrentes dos tribunais pátrios. O que é doutrina? Doutrina é justamente material, ou melhor dizendo, os estudos dos cientistas do direito. Vamos colocar assim, tá? Esses cientistas, eles são autores de renome, vamos colocar assim. Tudo bem? Então, lá na decisão do juiz, no segundo horário, eu vou mostrar uma decisão para vocês. Lá eu tenho, então, todas essas ideias. O juiz vai colocar os fundamentos em que o juiz analisar a questão de fato de direito. Tá, ele vai decidir favorável para você. O que o juiz vai fazer? Vai abrir a lei, vai abrir a jurisprudência, vai abrir a doutrina também, se for o caso, e vai falar, eu decido assim, por esse motivo. E são motivos técnicos, são motivos de fundamentação. Ainda dentro do princípio da persuasão racional, o juiz apreciará a prova constante nos autos, independentemente do sujeito que tiver promovido, e vai indicar na decisão, que eu já falei para vocês, as razões da formação do seu convencimento. E olha aí, Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação das provas,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Gente, no processo penal, eu tenho duas fases, né? Eu não vou adentrar disso com vocês, mas só para vocês entenderem. Eu tenho a fase da investigação e a fase do processo penal. O processo penal ele é destinado também a produzir provas. Então, dentro do processo penal, o juiz ele não pode fundamentar única e exclusivamente no que está lá no inquérito, tá bom? Ele vai fundamentar também nas provas que foram produzidas lá no processo penal. Aquele processo já está lá no fórum, saiu da delegacia, agora está lá no fórum, tá bom? Só para vocês entenderem um pouco melhor. Eu vou dar uma pausa bem aqui, e antes da gente ir para um intervalinho, eu quero falar algumas situações para vocês, tá? Nós vamos ter a nossa provinha parcial, e como que vai funcionar? Eu vou colocar a nossa parcial pelo portal, e eu vou gravar um videozinho para vocês, bem rapidinho, de como vocês vão acessar a minha parcial. Vão ser questões que eu vou disponibilizar para vocês, vou colocar um prazo para vocês realizarem, tá? Eu vou disponibilizar na segunda-feira. Segunda-feira o meu calendário sumiu aqui do meu escritório. Mas segunda-feira, salvo engano, é dia 6. Isso mesmo. Então, anotem aí. Eu vou disponibilizar para vocês no dia 6 de abril a parcial. E aí, essa parcial vai ter um prazo. Qual é o prazo? Vocês vão realizar ela até o dia 11 de abril. Professora, 11 de abril é sábado, mas olha só. Além de você, né, obviamente, não é todo mundo, mas a grande maioria, eu espero, né, que esteja conseguindo trabalhar em home office, como eu, mas você vai ter aí feriado. Teremos feriado quarta, quinta e sexta. Gente, então quinta-feira que vem nós não teremos aula, então você vai ter tempo suficiente, acredito eu, para se organizar e fazer a nossa parcial. Segundo ponto de novidade. Eu vou retificar lá no meu material, tá? Que eu já tinha disponibilizado para vocês, os nossos percentuais de nota, certo? Peso de nota. A nossa parcial, tá? Do primeiro bimestre tem um peso de 2.000 pontos. Tem um peso maior até do que a prova, gente, oficial. A prova oficial tem um peso de 1.000 pontos, a prova do primeiro bimestre, tá? Que eu acredito que a prova, ela vai ser reagendada. A previsão do calendário é que as provas do primeiro bimestre, elas tivessem o início já logo após a Páscoa, que é da semana do dia 13, e não sei se a grande maioria aí viu, mas nós tivemos um decreto recente do governador do estado de Mato Grosso, decreto de ontem, que disse que as aulas sejam no ambiente universitário, nível básico, instituições públicas ou privadas deveriam voltar após o dia 30 de abril. Mas a gente ainda não tem uma posição oficial da instituição, tá bom? Até o momento, a posição oficial da instituição é que o nosso retorno de aulas seja aí após a Páscoa. Mas a gente vai se conversando, eu tenho certeza. Eu tenho contato também da líder da sala, né, que eu enchi bastante o saco dela, e desculpa a expressão, essa semana, para chamar vocês para participarem da nossa aulinha de hoje. Certo, gente? Então, vou repetir. Parcial do primeiro bimestre, vocês vão fazer com muita atenção. Ela tem peso de 2.000 pontos, certo? E esse peso de 2.000 pontos já vai ser a sua primeira notinha de teoria geral do processo, tá bom? Vou disponibilizar no portal, vai ser um questionário que vocês vão responder para mim. E ali, então, em respondendo o questionário, eu já vou conseguir verificar qual foi o seu percentual de acerto, como que vai ficar toda essa situação, tá bom? Mais alguma dúvida? É a hora de perguntar, é essa, gente. Quais são as dúvidas? Por enquanto está tranquilo, professor. Tudo certo, professor. Tudo certo, gente? Por enquanto. Vocês são máximos, que por enquanto tá tudo certo, né?
Então, olha só, gente, vamos dar um pequeno intervalozinho, tá? 20 minutinhos aí para você poder beber uma água, refrescar suas ideias. E aí a gente volta, então, no segundo horário, tá bom? Para finalizar o princípio da motivação das decisões judiciais e já vamos entrar nos outros princípios também. Beleza? Até daqui a pouco, então, daqui a 20 minutinhos.